Olá, meus amigos, minhas amigas da Associação Espírita Jesus de Nazaré. Saudação fraterna a todos e a todas. Alegria estarmos mais uma vez aqui trazendo uma singela reflexão sobre esse tema tão complexo, Deus. Nós já falamos sobre Deus aqui muitas vezes e vamos falar muitas vezes mais ainda. E dessa vez o que me trouxe, o que me fez reunir alguns pontos para compartilhar com vocês, foi a canção de Gilberto Gil, com o mesmo nome sugerido para o nosso tema de hoje. Se eu quiser falar com Deus. Na verdade, eu poderia ter mudado o tema, né, para sentir Deus, pensar Deus, alguma coisa desse gênero. Porque falar com Deus, ouvir Deus, a gente sabe que é uma maneira de humanizar Deus. É a nossa percepção de Deus dentro da nossa limitação humana. Mas é a forma como nós conseguimos pensar em Deus, imaginar Deus. É imaginar vendo Deus, ouvindo Deus, falando com Deus. Mas ao longo da nossa reflexão nós vamos fazer a substituição dessa forma de buscar Deus. Em vez de falar, ouvir na intimidade, sentir, que é a forma correta para tentar se aproximar do ser que nós nem sabemos a grandeza, a magnitude, a gente não consegue sequer imaginar a sua magnitude. Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre esse tema. Inicialmente, a gente deve partir de Deus dentro de nós. Deus Criador, nós criaturas. Onde está Deus? Em nós. Deus está em nós. Essência divina em nós. E não precisa estudar, não precisa do intelecto. Claro que estudar e conhecer ajuda a expandir a compreensão sobre Deus. Mas desde os primórdios, desde os tempos mais remotos, quando não tínhamos, muita compreensão, muito pouca compreensão sobre os fenômenos naturais, lá na época do homem primitivo, apesar de ignorância maior ainda do que é que nós temos hoje, nós, enquanto primitivos, já tínhamos internamente essa sensação, essa indicação de Deus. Só que dentro do primitivismo, da ignorância daquele momento, nós atribuíamos essa superioridade a tudo aquilo que estava ao nosso redor e que tinha e que demonstrava a cada um de nós essa superioridade. Então existiam deuses, deuses para tudo. E no início eram deuses ligados à natureza. Deus do fogo, Deus da água, Deus da floresta, Deus trovão, Deus relâmpago. Essa é a nossa relação íntima com Deus no início, que evoluiu, naquele momento inicial a gente adorava pedras, montes, era a época da litolatria, Vamos recordar que os samaritanos, na época de Jesus, eles tinham adoração pelo monte, o Monte Gerizim, a pedra, a rocha, o monte, aquele lugar da terra, que era considerado um monte sagrado, onde eles edificaram o templo no monte.
Os montes, de um modo geral, tinham uma conotação sagrada. Está dentro da área da litolatria. A fitolatria também, que nos antecede, significa o quê? Adoração a plantas, árvores sagradas. É a busca do homem em direção ao divino e criando intermediários, adotando instrumentos que pudessem intermediar essa ligação, essa ascensão. Zoolatria, a deusificação de animais. Ainda hoje em algumas sociedades, em algumas comunidades, animais têm uma conotação, uma adoração. Animais que são considerados deuses, né? A gente sempre cita a Índia, porque é nitidamente um país que tem essa devoção. A vaca, por exemplo, é um animal sagrado em toda a Índia. A Índia, a gente sabe que é um país multicultural, com diversos idiomas, diversos dialetos. Existem várias Índias dentro da mesma Índia. 1.400.000.000 de habitantes, com muitas culturas, religiões, seitas diferentes. E em cada região se tem um deus diferente, inclusive animais. Estima-se que na Índia existam, nessa variedade de deuses, cerca de 30.000 deuses, animais, objetos, coisas que são, por assim dizer, deusificadas. O rato, por exemplo, que para nós em muitas regiões aqui no nosso país é um animal abominável, fonte de doenças. Em determinadas regiões, não são todas, mas em determinadas regiões da Índia, o rato é um animal sagrado, você não pode matar. Isso aí vem da nossa ascendência, né? Nessa busca da ideia sobre Deus, nessa evolução da ideia sobre Deus. A zoolatria. Passamos para a mitologia, que é aquele conjunto de crenças, de mitos, de lendas sobre deuses com poderes, né? Com status sobrenaturais, deuses, semideuses, né? Deuses humanizados, né? Porque alguns deles foram gerados pela relação entre o Deus e o humano, gerando semideuses. Tudo isso é sinal da busca, da nossa busca por Deus. Daí para o politeísmo, há uma semelhança muito grande. A única diferença é que no politeísmo, o foco é a adoração com ênfase religiosa. A mitologia é mais cultural do que religiosa, mas os dois se equivalem nessa proliferação de deuses, de entidades superiores. E aí Moisés vem e nos deixa um grande legado. Além de outros, dentre outros, Moisés nos deixa o monoteísmo, né? Acabar com o politeísmo. Deus é único, é o Criador, é o Pai. Jesus se refere a Deus como o Pai único, onipotente, onisciente, onipresente. Então, em linhas muito simplificadas, muito gerais, esse é o histórico da evolução da ideia de Deus em nós, no homem. E no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, na codificação de Allan Kardec, ele inicia as pesquisas, as perguntas, e o Livro dos Espíritos traz isso na sua primeira parte. Ele inicia essa curiosidade humana perguntando o que é Deus, né? O que é Deus? É a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos. E nós vamos centrar a nossa reflexão hoje em três direções básicas, três questões.
que é Deus? Onde está Deus? A segunda. E a terceira, crê ou não crê em Deus? Qual é a consequência? Qual é o benefício? Qual é o prejuízo de crer ou não crer em Deus? São reflexões. Vamos direcionar a nossa conversa tomando esses 3 pilares. Então, na origem, nas obras básicas do Espiritismo, lá em Kardec, nós vamos encontrar no capítulo 1 do Livro dos Espíritos e no capítulo 2 do livro A Gênese, as principais reflexões sobre Deus. No Livro dos Espíritos, 4 subitens são destacados lá: Deus infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e panteísmo. No livro A Gênese há um aprofundamento e Kardec vai desenvolver existência de Deus, natureza divina, providência divina e visão de Deus. É muita coisa para a gente ter a pretensão de falar em tão poucos minutos. Então, apenas vamos abordar esses tópicos. Quem já leu, releia o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro A Gênese, é para ler muitas vezes, é para ler várias e várias vezes, não é livro de uma leitura só. Então, vamos fazer alguns destaques aqui. Primeiro, no Livro dos Espíritos, quando Kardec começa na primeira pergunta, que é Deus, os Espíritos respondem, aliás, é bom sempre lembrar, um fato que é do conhecimento da gente. Na primeira edição, em 1857, essa pergunta foi feita e ficou sem resposta. A resposta só veio um ano depois, na segunda edição, em 1858. E foi uma resposta sugerida por Kardec e acatada pelos Espíritos. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E eles disseram, por hora essa resposta serve. Por hora. É insuficiente, mas por hora pode adotar como resposta. E essa resposta, dizendo que Deus é inteligência, não é um ser que se possa imaginar humanizado como nós, causa primária das coisas, inteligência. Isso colocou um fim na ideia antropomórfica, fim do antropomorfismo, que é o quê? É a nossa tendência de imaginar Deus à nossa semelhança, humanizar Deus, Deus com olhos, Deus com braços, Deus com cabeça, Deus com corpo físico. Isso é humanizar Deus. Isso é típico da visão limitada que nós temos nesse momento. Não temos a capacidade de imaginar Deus, na sua superioridade, além da matéria, além das dimensões espaço-tempo, que são dimensões reduzidas, as dimensões onde nós vivemos, do universo que a gente vive. Nós hoje sabemos que existem multiversos, o nosso tem essa redução, dimensão espaço-tempo. Deus está além disso. Então não dá para imaginar Deus como Ele é, na sua essência. Então a gente humaniza. Só que a resposta já nos convida a parar de imaginar Deus com um corpo físico igual ao nosso. Fim do antropomorfismo. Kardec logo em seguida pergunta, eu poderia dizer que Deus é o infinito? Eles dizem, é uma definição incompleta, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Qualquer coisa que a gente imaginar, que a gente tentar criar como definição, como conceito a respeito de Deus, será sempre insuficiente. É o que eles nos dizem aí no início do Livro dos Espíritos. Segue no Livro dos Espíritos a reflexão sobre provas da existência de Deus. Os descrentes, os ateus, os agnósticos. O agnóstico não é ateu, o agnóstico é aquele que não duvida da existência de Deus, mas para acreditar ele precisa de uma prova. Então ele pede provas, é assim que o agnóstico faz. E a resposta para o agnóstico é:
Você quer acreditar em Deus, que é uma prova? Não há efeito sem causa. Da mesma forma que você reconhece a autoria de uma composição, você reconhece uma música, você reconhece uma arte, uma tela. Olhando a tela, você reconhece quem pintou. Na obra Parnaso de Além Túmulo, muitos especialistas da literatura foram convidados a analisar o estilo literário de cada poesia para confirmar se aquela poesia era mesmo de Cassimiro Cunha, né? de Castro Alves, de Augusto dos Anjos, enfim, de todos que estão, todos que escreveram poesias para o livro Parnaso de Além Túmulo. E com a autoridade desses estudiosos, desses peritos, eles atestaram. Quem escreveu? Um espírito no plano superior. Não estou vendo, cadê? Um espírito, não estou vendo. Como é que eu sei que a escrita é dele? Através da verificação da obra, do efeito. Pelo efeito a gente pode saber que existe uma causa. Ora, não tem prova melhor da existência de Deus do que as obras todas. Um universo infinito composto de mais de 200 bilhões de galáxias, cada uma dessas mais de 200 bilhões de galáxias com 200 bilhões de estrelas, cada um com um sistema planetário. E esse é o universo visível. Existem outros universos, existem até universos psíquicos, multiverso. E tudo isso existe em perfeita harmonia. Será um acaso? Ou inteligência suprema, de cuja lei tudo se harmoniza? Essa é a explicação do Livro dos Espíritos nessa parte. Não há efeito sem causa. E eles dizem lá também o que eu falei no início. Nós temos o sentimento instintivo da existência de Deus. Não acredito, não. Eu tenho o direito de não acreditar, mas está dentro de você. Se você escutar seus sentimentos, se você mergulhar no seu inconsciente, você vai ver que lá existe algo te dizendo. Você não é aleatório, você não é obra do acaso, você é criatura. Dentro de você tem a essência divina, Deus está dentro de você. Você vai escutar, é só querer escutar, que você vai conseguir. E lá também eles atestam o que eu acabei de dizer. É absurdo atribuir a formação primária a uma combinação fortuita da matéria. O acaso não pode advir de um ser inteligente. Então, se é um ser inteligente, obra inteligente e não o acaso. Ainda no Livro dos Espíritos, eles nos dizem que a gente não pode ainda conhecer a natureza íntima de Deus. Ainda. Vamos conhecer a natureza íntima de Deus. É preciso evoluir. É preciso expandir consciência. É preciso estar em níveis mais elevados de conhecimento, de sentimento, de consciência, de modo geral, para a gente conseguir compreender a natureza íntima de Deus. Mas, enquanto a gente não chega nesse patamar, a gente pode formar uma ideia. E para formar essa ideia sobre Deus, o que é que a gente faz? E o Livro dos Espíritos traz para nós. Nós criamos atributos. Criamos atributos. Como será Deus? Quais atributos ele terá? Ideias sobre perfeições de Deus, aspectos da perfeição de Deus. Então, Deus é eterno, é um atributo da perfeição. Deus é imutável, é imaterial, é único, é onipotente, é soberanamente justo e bom, dentre outros atributos que a gente pode criar. Deus é extrema, infinita bondade, infinito amor, infinita justiça. São atributos que fazem com que nós imaginemos Deus na sua plenitude. Plenitude é até uma palavra que limita. Qualquer palavra que a gente use para imaginar Deus é insuficiente. Embora, quanto mais a gente
cresça nessa percepção, a gente vai se aproximando dele. Mas nesse momento, qualquer tipo de conjectura, de descrição, de imaginação, é insuficiente para chegar perto de Deus. No livro A Gênese, né, falando sobre a natureza íntima de Deus, a natureza divina, tem um aspecto interessante que é o aspecto da imanência. Quando Kardec pergunta como é que Deus pode estar em todo canto, como é que Deus pode ser imanente, ele está em todo lugar, como é que é isso? Aí eles fazem uma comparação didática que é perfeita, né, para a nossa curiosidade, o grau de curiosidade e o grau de capacidade também de compreender. Eles falam assim, olha, o corpo humano é um verdadeiro universo. Nós temos 70 trilhões, cerca de 70 trilhões de células, cada célula com alguns milhões aí, sei lá, de átomos. Né? Cada átomo é uma consciência. Cada átomo abriga uma consciência que vai se desenvolver, é um ser. Né? A questão 540 de O Livro dos Espíritos fala que tudo se encadeia no universo, do átomo ao arcanjo, e o arcanjo começou a sua evolução lá do átomo. Então, essa consciência que hoje é elevada no nível de arcanjo, era uma consciência presa ao átomo. Então, meu corpo é um universo. Beto, eu sou responsável, eu sou a consciência que gerencia, que sente, que administra um verdadeiro universo, associado, né, atrelado ao meu corpo. 70 trilhões de células que se multiplicam aí em uma quantidade aí de átomos, de consciências. E você pergunta, você conhece, você tem plena consciência, domínio do seu corpo? Sim. Doer a barriga, eu sei. Se eu tiver uma dor no dedo, eu sei. Dor no ouvido. Uma formiga que morde meu pé, eu sei. Eu sinto. Eu tenho a percepção de tudo ao longo do meu corpo. Claro que eu sei que existem os casos, né, os casos especiais. Né? Tirando os casos, as exceções por algum problema anatômico, problema do próprio organismo, mas o organismo em condições normais, ele me dá a condição de saber tudo o que acontece ao longo, na extensão do meu corpo. Então, o meu perispírito, né, que tem ele se correlaciona com o meu organismo em todos os pontos. Então o meu perispírito, que eu poderia dizer assim, é o fluido, é o meu corpo fluido, é uma matéria que não é tão densa, tão grosseira, é uma matéria mais fluídica, e que através dela eu tenho todo o alcance do meu corpo. Da mesma forma, o universo inteiro, comparativamente, né, seria um corpo onde Deus tem pleno domínio em todos os pontos. Então ele é imanente por isso, porque ele participa, ele faz parte, ele ocupa, ele alcança tudo no universo. E ele fala assim, da mesma forma que existe um fluido perispiritual em nós, tudo é uma comparação, isso também é insuficiente. Mas para a gente entender, ele fornece essa explicação. É como se Deus alcançasse, né, através do seu fluido inteligente, divino, ele alcançasse todo o universo. E assim ele explica a imanência de Deus. E o último ponto aí a destacar no livro A Gênese é a questão da visão de Deus, que é uma curiosidade humana, né,
generalizada. Eu quero ver Deus. Quantas pessoas que têm uma mediunidade, uma evidência, eu vi Deus. Moisés, sobre a montanha, o que ele diz? Eu vi Deus. Ele não viu Deus, ele viu Jesus. Ele recebeu a tábua dos 10 mandamentos, ele recebeu os 10 mandamentos de Jesus. Mas a luz do Cristo é tão intensa que ele fica diante da luz do Cristo completamente contagiado, né, pela supremacia daquele ser diante dele. O que ele fala? Deus. Recebi de Deus. Só que não foi Deus propriamente. Jesus, uno com o Pai, mas não foi Deus, foi Jesus. Da mesma forma, eles dizem nesse trecho, né, que nós jamais poderemos ver Deus com os olhos da carne. E quando alguém tem uma evidência, vê um espírito, vê, no nosso caso, aí já a mediunidade comum para seres do planeta Terra, habitantes do planeta Terra. Tive uma visão, que visão linda, maravilhosa, eu vi Nossa Senhora, eu vi Nossa Senhora de Fátima, eu vi Nossa Senhora da Conceição, eu vi Jesus, você viu um espírito luminoso, e tão mais luminoso do que você, do que eu, que a sensação que eu tenho é de afirmar que vi Nossa Senhora, que vi Jesus. Não é uma mentira, é uma sensação correta, que proporcionalmente me faz, de forma lícita, deduzir que eu estou diante de Nossa Senhora ou Jesus. Mas, na maioria das vezes, eu estou diante de um espírito superior a mim e que me impressiona pela grandeza, pela luminosidade. E esse trecho aí do Livro dos Espíritos, do livro A Gênese, nos faz lembrar do Evangelho de João, capítulo 14, quando Jesus está conversando com eles, né? E Filipe pergunta a ele, cadê o Pai, né? No versículo 7, Jesus fala assim, se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. É quando Filipe indaga Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus fala para ele, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus nunca disse assim, Deus é assim, Deus é assado. Não tinha como falar de Deus naquele momento. Não tinha como descrever Deus naquele momento. A única forma de imaginar Deus é pelas virtudes de Jesus. Pelas virtudes que Jesus vem transmitir para nós, somente através dessas virtudes, que são os atributos que nós criamos para imaginar Deus, é que se pode ter essa ideia. E Jesus responde assim, que era a única forma possível de responder a Filipe naquele momento. Então, pensar em Deus é muito complexo, muito complexo. E pensar em Deus de forma religiosa é ainda mais limitado. A razão vem nos ajudar a expandir essa percepção. Há uma carta que Einstein escreveu para um filósofo alemão, Erich, eu esqueci o sobrenome, mas é Erich alguma coisa, alemão também. Um ano antes dele morrer, ele escreve uma carta, e nessa carta, é carta de Deus, como se fosse Deus se dirigindo a nós para nos mandar alguma mensagem, né? E nessa carta, dentre outras coisas, ele fala aquela célebre frase, Deus não joga dados no universo. Nada é aleatório no universo, tudo tem uma
uma razão em Deus. Mas o Deus a que ele se referia não era o Deus da religião. A igreja ainda, né, com aquela supremacia, não aceitava essa forma muito abstrata de falar de Deus. E por isso ele era considerado ateu. E quando indagavam Albert Einstein, você é ateu? Ele falava, não sou ateu. Eu acredito em Deus. Ah, mas como acredita em Deus? Tudo que você fala nega a Deus. Ele falou, eu não acredito no Deus que vocês acreditam. Um Deus controverso, um Deus que cria o próprio Filho e depois julga, porque uma parte dos filhos ele acolhe no céu e os outros ele manda para castigo eterno no inferno. Esse Deus não. E aí quando perguntam a Einstein, e qual é o Deus que você acredita afinal? Ele diz, eu acredito no Deus de Spinoza. E quem é Spinoza? Baruch Spinoza, ou Benedicto Spinoza, ou até em português, Bento Spinoza, foi um filósofo do século XVII, filho de judeus portugueses que fogem da Inquisição de Portugal e vão para Amsterdã. Lá em Amsterdã, Spinoza nasce e vai se transformar num grande filósofo no século XVII. Está dentre aqueles precursores do iluminismo do século XVIII, que é considerado o século das luzes, né? E Baruch Spinoza é um desses filósofos que deixaram um legado muito grande como base para o iluminismo. E Albert Einstein fala assim, eu acredito em Deus sim, mas não é o Deus que vocês pregam na religião, é o Deus de Spinoza. E aí Spinoza tem uma carta que eu trouxe aqui, só poucos detalhes, né? Que é o Deus de Baruch Spinoza, que viveu aí no século XVII, né? É uma carta intitulada assim, Mensagem de Deus. Essa carta é atribuída a ele. Por que atribuída? Porque existem controvérsias de que seria realmente dele. Tem um site na internet que diz que na verdade quem recebeu essa comunicação foi um médium mexicano com o nome de Francisco Javier, alguma coisa, uma semelhança muito grande com o nome do nosso Chico. Mas esse detalhe não importa. O que importa é assim, essa carta é atribuída a Baruch Spinoza porque o conteúdo dessa carta é muito próximo do que ele defendia, né? A respeito de Deus. Deus essência, Deus manifestação. Não é o Deus humano, não é o Deus que o homem religioso imagina, é o Deus natureza, né? Deus manifestação, Deus superioridade, manifestação acima de tudo. E aí eu peguei 4 pontos dessa carta atribuída a Spinoza que falam exatamente desses fundamentos que Albert Einstein utilizou para responder às indagações que faziam, tentando considerá-lo ateu. Né? Um trechinho da carta diz assim: pare de ir a esses templos lúgubres, obscuros e frios que você mesmo construiu e acredita ser a minha casa. Minha casa são as montanhas, os bosques, os rios, os lagos, as praias, onde vivo e expresso o meu amor por você. Você crê, né, que eu poderia criar um lugar para queimar todos os meus filhos que não se comportem bem pelo resto da eternidade? Que Deus faria isso? O raciocínio dele, de Spinoza, né? O que Deus diria para nós a respeito desses absurdos da religião? Respeite seu próximo e não faça ao outro o que não queira para você. Preste atenção na sua vida, que seu estado de alerta seja o seu guia. E o último destaque que eu fiz,
Para que precisa de mais milagres? Para que tantas explicações? Não me procure fora, não me achará. Procure-me dentro de você. É aí que estou, batendo em você. Tem muito mais coisa na carta. Mas esses 4 destaques que eu trouxe, dá para a gente entender como é a nossa busca. Essa carta reflete muito bem o racionalismo, né? Pensar em Deus, mas não de uma forma apenas calcada na fé cega, né? Nossa doutrina espírita fala da fé raciocinada. Kardec defendeu isso. A fé tem que ter a lógica, tem que ter a razão. Esse casamento é que faz expandir consciência, né? E aí Baruch Spinoza traz isso. Ele traz assim, Deus, sim, Deus sentimento, Deus intrínseco em nós, né? Deus manifestação, mas Deus lógica, Deus que nos convença, né? Através da razão, né? Razão de ser, não é Deus de absurdos, né? Atributos que nos levam a pensar em Deus. Deus é amor, sim. Aí, como é que ele manda o filho para o inferno? Os seres nascem, um em condições muito de dor e de sofrimento, outros nascem na opulência. O que justifica isso? Deus é justiça? Como é que Deus é justiça se o nascimento seria aleatório? Não, para Deus ser justiça, a gente tem que pensar num Deus numa dimensão maior. A gente vai parar na reencarnação e vai parar em outras linhas de discussão, de pensamento que extrapolam a fé cega, né? Esse é o Deus de Spinoza, esse é o Deus de Albert Einstein, é o Deus que vai, né, nessa linha de abordagem. E dentro da nossa doutrina espírita, em diversas obras, a gente vai ser convidado a pensar em Deus e procurar Deus dentro da própria consciência, né? O Livro dos Espíritos, na questão 621, quando Kardec pergunta, onde é que está a lei de Deus? Deus se manifesta através das suas leis perfeitas. E onde está a lei de Deus? A resposta é, Deus está na consciência. Esse livro, Para Sentir Deus, de Hermance de Foucault, psicografada por Vanderlei Oliveira, tem vários capítulos, e são 50 capítulos, são 50 pequenos capítulos, com mensagens muito simples, mas bem concisas, bem diretas. Eu peguei 2 capítulos que falam da consciência, dessa consciência onde está Deus. O primeiro diz assim: consciência emocional é aprender a ouvir Deus na intimidade, saber quais são os recados da luz que trazemos em nós, ante os testes que nos aplicam às experiências na escola da vida. Consciência emocional é na emoção, é transcendendo que a gente vai conseguir sentir Deus, na consciência emocional. Em um outro capítulo vai falar que sempre será no altar sagrado da consciência o melhor lugar para encontrar o Pai e saber o que Ele pensa daquilo que estamos fazendo no testemunho da nossa consciência. Então, é no altar da consciência, no altar sagrado da consciência. É como disse o Baruch Spinoza na suposta carta dele, na suposta carta que Deus teria feito para nós, né, na imaginação dele. Não adianta me procurar fora. Bata. É dentro de você que eu estou lá batendo, te acordando, te chamando. É dentro. Né? É na intimidade. Pietro Baldi, nosso querido Pietro Baldi, num dos seus 24 livros, o livro A Lei de Deus, que ele também fala de Deus na dimensão mais alta possível, na maior expansão de consciência possível, né? Deus cósmico, Deus transcendente a todas essas formas antropomórficas que a gente faz. Tem um trechinho no livro A Lei de Deus que ele diz assim: com o abrir-se da inteligência e o aumento do conhecimento,
vai aparecer também no terreno da ciência positiva, também na ciência positiva, a ciência às vezes tão cética, né? A verdadeira concepção de Deus e da sua lei, ela sairá do exclusivismo do homem, que mais consciente perceberá a grande realidade que é Deus, e finalmente para o seu bem se colocará obediente na ordem da lei. Essa descrição ela transcende, né? Transcende aqueles conceitos simplificados, reduzidos, né? Reducionistas a respeito de Deus. E assim, para fechar a nossa reflexão, vamos tomar aquilo que é considerado como o quarto pilar da doutrina espírita, né? Os 3 primeiros pilares, né? Filosofia, ciência, religião, arte. Nós temos 4 pilares. E a arte é um canal extraordinário, é mágico, porque ele consegue sensibilizar o homem ao ponto de transcender esses limites, essas barreiras humanizadas. E é através da arte que a gente consegue, lá, nesse nível, vamos chamar assim, nesse nível mais elevado da nossa consciência, do nosso superconsciente, a gente consegue sentir Deus. Emmanuel, no livro O Consolador, psicografado por nosso querido Chico Xavier, na questão 161, ele diz isso: a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza a esperança humana. Artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas. Olha só, artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas. E o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alcançando-o na terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e amor. Emmanuel, ao que ele fala da arte. Então a arte tem essa capacidade, seja a pintura, a escultura, né, a música. Eu, como gosto de cantar, né, sou assim, me sensibilizo muito com as canções. Eu fiz exatamente isso. Eu peguei a música do genial Gilberto Gil. As canções de Gilberto Gil são profundas, não são simples, elas são de um nível de profundidade que encantam a gente. E a música de Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus, foi o pretexto para a gente finalizar essa reflexão. Eu poderia cantar, mas eu vou poupar vocês disso, porque aqui as condições não são ideais, então certamente não ficaria bom. Mas olha que letra fabulosa que nos convida a uma viagem, né, para imaginar Deus, imaginar os ensinamentos de Jesus, porque os ensinamentos do Evangelho são todos um convite a ascender para os planos, os altiplanos, os planos divinos, né? Olha só o que ele diz: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, das gravatas, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias
ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho. Tenho que me achar medonho e, apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir ao céu sem corda para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada, que ao findar vai dar em nada, nada do que eu pensava encontrar. É muita coisa. É muita coisa. É muita informação profunda numa única canção. E, como toda arte, cada pessoa ouve essa música, lê essa letra e faz a sua viagem. A arte, ela não tem uma interpretação, ela tem uma para cada pessoa. O próprio artista, ele convida a todos nós a enxergarmos a arte do nosso ponto de vista. Não se pergunta a um artista: foi o que você sentiu? Você pode até perguntar, mas ele vai dizer: olha, a minha percepção, o meu sentimento foi esse, mas faça a sua viagem, faça a sua interpretação. E aí eu vou trazer, humildemente a minha, que é a minha, mas cada pessoa vai ter a sua leitura. Porque a arte é esse convite individual para ascender e ter essa visão. Olha só o que uma outra obra espírita vai falar da arte. Antes foi Emmanuel, agora André Luiz. Olha só, André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 13, que fala de pensamento e mediunidade, ele diz lá no trecho: os grandes artistas sabem colocar a centelha do gênio numa simples pincelada, na mais ingênua composição musical. As almas realmente convertidas ao Cristo lhe refletem a beleza nos mínimos gestos de cada hora, seja na emissão de uma frase curta, na ignorada cooperação em favor dos semelhantes, ou na renúncia silenciosa que a apreciação terrestre não chega a conhecer. A apreciação terrestre não chega a conhecer. É por isso que a gente tem que fazer o esforço máximo. Ele é máximo, ele vai emocionar, a gente vai chorar, vai ter uma sensação de que foi longe. Sim, foi longe, mas muito aquém do que nos espera. E aí eu me aventurei aqui a fazer algumas correlações da música, se eu quiser falar com Deus, com os ensinamentos de Jesus. Para encerrar a nossa reflexão. Na primeira parte, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Isso faz lembrar o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, verso 6, quando Jesus fala: quando quiseres orar, não faça na praça pública, não faça em público, não toque trombetas, recolhe-te ao teu quarto, no silêncio do teu quarto, da tua casa, abre teu coração e Deus vai ler teus pensamentos, teu coração. É assim que se fala com Deus, como o Gil diz na música, a sós, apagando a luz, para não me distrair com mais nada, para que apagando a luz eu só tenha sentimento para Ele. Calar a voz,
As pessoas que falam demais perdem a chance de ouvir, que é onde está o melhor canal da sabedoria. Ouvir mais, falar menos, né? Como diz a sabedoria oriental. E segue a música. Tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Tanta coisa, né? Pode ser associada a esse trecho da música. João capítulo 14, verso 27, quando Jesus fala: eu vos deixo a minha paz, não a paz do mundo, a minha paz. E quando Gil fala, eu preciso encontrar a paz, é óbvio que não é a paz do Cristo, mas é a paz máxima que ele consegue. Ele consegue sair do patamar da paz comum, da paz insuficiente. Ele consegue alcançar um degrau ou 2 ou 3 a mais de paz. É essa paz. Longe de ser a paz de Jesus, mas a caminho dela. João 14, 27. Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, 6 a 7. Preocupação, né? Quando ele fala assim, eu tenho que esquecer a data, perder a conta, já perdi a conta de quantas vezes eu fiz isso. É isso, esquecer a data, perder a conta. Despreocupar, é o que Paulo fala na carta aos Filipenses. Não vos preocupeis com nada, tende fé, tenha fé, tenha confiança, isso basta. Se despreocupe. Marcos 10, 21, quando Jesus fala para o moço rico que quer seguir Jesus, o que faço para te seguir? Aí Jesus fala, né, para ele vender tudo, fala primeiro para ele cumprir os mandamentos, eles que já cumprem, depois fala assim, vende essas coisas que você tem, essas ilusões, esses bens terrenos, vende isso, eu vou te dar uma coisa muito melhor, você vai receber um presente muito melhor do que esse. E ele não consegue. Por quê? Porque ele ainda não estava preparado para transcender. Ele ainda estava no apego à riqueza material. Ele não consegue. Ele se entristece e não vê motivos para seguir Jesus. Né? Segue a música. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Por que eu tenho que aceitar a dor? Porque foi eu que causei. As minhas dores, os meus sofrimentos, principalmente o meu sofrimento é consequência do que eu fiz, dos meus erros. Nessa encarnação ou outras anteriores. O meu sofrimento é meu, não é de ninguém. E Deus não tem culpa de nada. Então eu tenho que aceitar a dor. Eu tenho que aceitar e tentar corrigi-la. Né? Eu tenho que comer o pão que o diabo amassou, por isso. Pão que o diabo amassou. Que diabo? O diabo não existe. O diabo é uma alegoria. O diabo é uma simbologia do mal que eu causo. Né? Lembrando Paulo de Tarso, né? O bem que eu quero eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. O mal e o bem são uma dualidade em nós. Então o mal que é a minha própria maldade e os meus equívocos, né? É o pão que o diabo amassa, né? É o diabo amassando o pão, sou eu mesmo criando problemas para mim. Então eu tenho que comer o pão que foi eu que fiz, eu tenho que assumir as consequências do que eu mesmo causei. Né? Então é a lei de causa e efeito inexorável, né? É o planeta de provas e expiações que nós vamos vencer. Deus está ajudando, é só a gente fazer a nossa parte. A gente vai vencer provas e expiações e vai entrar em regeneração. Essa é a nossa fé, essa é a nossa súplica, né? Que a gente consiga. Segue a música. Tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Eu tenho que virar um cão porque eu tenho que me virar. Eu tenho que resolver. Ninguém vai resolver o meu problema, o problema do meu sofrimento. Sou eu que tenho que pagar os meus débitos. Então se vira e resolve o teu problema. Né? Tenho que virar um cão, é isso que simboliza, né? Tenho que virar um cão.
tenho que lamber o chão, eu tenho que sair da minha soberba, eu tenho que sair do meu orgulho e ganhar, conquistar a humildade. Tenho que lamber o chão dos palácios e castelos suntuosos do meu sonho, dos meus sonhos, da minha ilusão, do mundo de ilusões que eu criei e não consigo me desapegar dele. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho e, apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Eu tenho que ter capacidade, como diz Pietro Baldi, de me colocar diante de Deus com a alma nua, com sinceridade e coragem, e me ver imperfeito assim, né? Me achar medonho, sim, medonho, né? E apesar de um mau tamanho, tristonho porque sou medonho, sim, mas apesar disso, me alegrar. Por quê? Porque eu tenho perspectiva, porque eu estou sendo convidado, sai daí, vem para cá, não falta ajuda, os espíritos superiores estão estendendo a mão, Deus te aguarda, Deus nos aguarda. Isso basta para ter alegria e perspectiva, né? Para se alegrar. Apesar do mau tamanho que sou eu nesse momento, eu me alegro com a minha perspectiva. Então, autoconhecimento, auto-perdão. E, finalmente, se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir ao céu sem cordas para segurar. Então, eu preciso confiar, eu preciso ter coragem, eu preciso ter fé, claro, eu preciso ter conhecimento. Conhecereis a verdade te libertará, é isso. É o conhecimento das coisas superiores que nos ajudarão nessa compreensão do superior, da superconsciência. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido. Então tem que dar as costas, eu tenho que seguir em frente, eu tenho que desapegar de tudo, crer no futuro, ter determinação. Lembra de Paulo em Filipenses capítulo 3? Paulo tinha dores do passado, ele tinha remorsos do passado, era um homem convertido, mas ele tinha perseguido cristãos. E isso é um espinho na carne, é uma das razões do espinho da carne, na carne que ele tanto falava, né? Mas ele dizia, eu preciso esquecer o passado, senão eu não sigo para o futuro. Se eu esquecer o passado, eu sigo para o alvo. É isso que Gil fala aí, né? Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido. E aí, decidido, vou caminhar pela estrada que ao findar vai dar em nada do que eu pensava encontrar. O que eu vou encontrar no final dessa estrada é infinitamente superior de tudo que eu imagino hoje. O Deus que eu vou encontrar é infinitamente superior ao que eu encontro hoje na minha imaginação. As recompensas que eu terei, como diz o Evangelho de Jesus, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, como diz o Livro dos Espíritos, como dizem as nossas fontes. Trabalha, persevera, as recompensas serão o cêntuplo do que se pode imaginar. Então, ao findar essa longa estrada da busca pela perfeição, aí sim, nós vamos sentir Deus. Seremos os bem-aventurados, como diz Jesus no Sermão da Montanha, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Verão entre aspas. Né? Se eu quiser falar com Deus, se eu quiser ver a Deus, eu teria que ser puro de coração. É uma longa estrada, né, como diz Gilberto Gil, que ao findar vai dar em nada do que eu pensava encontrar. Porque eu vou encontrar algo infinitamente, indescritivelmente maior, superior a tudo que eu possa imaginar hoje. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, e tudo que a gente pode fazer a partir dessa mensagem é buscar sentir Deus em nós, que a gente possa progressivamente conseguir esse objetivo. Muita paz a todos e até
uma próxima oportunidade, se Deus quiser.